Como fazer adubação com enxofre da forma correta? Quais adubos que utilizo? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo de hoje você vai aprender tudo que você precisa saber sobre adubação com enxofre, além dos insumos que a gente tem disponível hoje no mercado. Beleza? Para a gente poder começar, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você já se inscreva no nosso canal. É muito importante que você esteja inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, lançar um conteúdo novo, você seja avisado. E tem conteúdo novo toda semana. E aproveita que você já vai se inscrever e dá também o seu like. O seu like ele é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante, é importante e entregue para mais pessoas. Eu sou o professor Daniel Escotar e você está agora no canal oficial da Agricoline. Para a gente poder começar, eu preciso te dizer que o enxofre é um dos nutrientes mais importantes para todas as culturas. Não à toa, ele é um macronutriente. Isso quer dizer que ele é exigido em grande quantidade. Por ele ser um macronutriente secundário, às vezes a gente fica muito preso apenas aos primários, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Às vezes até damos atenção a alguns micronutrientes e deixamos o enxofre de lado. Então a primeira coisa que você precisa entender é que no seu cronograma de adubação, no seu planejamento, tanto de tratos culturais quanto de manejo de adubação, você tem que pensar no enxofre. Em algum momento você tem que disponibilizar o enxofre para as plantas. Isso daqui é importante. Óbvio, verificando ali análise de solo, certo? Verificando as condições atuais do seu solo quanto às quantidades de enxofre que tem disponível ali, ao mesmo tempo que no seu planejamento você incluir esse enxofre. Muitas vezes a gente acaba não levando isso em consideração exatamente porque alguns adubos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia já contém enxofre e a gente acaba deixando ele de lado. Porém, mesmo quando a gente vai utilizar algum adubo que já contém enxofre, eu tenho que ficar ligado nas quantidades que eu estou colocando no solo. Para a gente poder entender um pouco sobre os adubos, eu quero que vocês entendam que existem duas principais fontes de enxofre nos adubos. A primeira delas são os sulfatos, que a gente vai ter ali no superfosfato simples, no sulfato de amônio, a gente vai ter também no gesso, certo? E um outro adubo que eu vou apresentar para você aqui nesse vídeo, né? Vou te mostrar aqui uma alternativa interessante nesse vídeo aqui ainda. E nós temos também o enxofre elementar. O enxofre elementar, né, é um adubo que tem mais de 90% de enxofre, em alguns casos chegando a 99%, e que ele pode também ser utilizado em algumas situações. E aí você vai entender isso daqui no nosso vídeo de hoje. Começando então pelos sulfatos. Daniel, o que eu preciso saber sobre os sulfatos? O ponto 1 é: os sulfatos são prontamente disponíveis. Então, quando eu vou estar colocando algum insumo que contenha sulfatos, eu estou colocando um adubo que ele já está disponibilizando esse enxofre. Daniel, é diferente do enxofre elementar? Então, sim, o enxofre elementar ele não é uma fonte de enxofre prontamente disponível. Por quê? Porque esse enxofre elementar ele vai precisar passar por um processo de transformação para que se transforme então em sulfato e então esteja disponível para as plantas, certo? Então há aqui um processo que os micro-organismos vão fazer. Então você já entende que sulfatos são prontamente disponíveis. Enxofre elementar, não. Inclusive, o enxofre elementar, essa transformação que acontece ali, ela ocasiona uma acidez do solo. Mas segura aí que eu já vou te falar sobre isso daqui a pouco. Então você já percebe que eu entender que existem essas diferenças quanto à disponibilidade é importante para que eu saiba qual que é a melhor estratégia que eu vou utilizar. Certo? Não é que um é melhor que o outro, são condições diferentes e que estrategicamente eu posso estar utilizando um ou outro. Um ponto importante é que quando a gente fala nos sulfatos, eu falei aqui sobre alguns principais, né, como o superfosfato simples, que vai conter ali enxofre. O superfosfato simples ele é um adubo fosfatado, né, que ele vai ter lá 18% de fósforo, ele tem cerca de 16% de cálcio e 10% de enxofre. Então ele é um adubo fosfatado que normalmente a gente coloca no plantio e acaba colocando o enxofre junto. É uma excelente alternativa. Já o sulfato de amônio, ele é um insumo, um adubo que tem ali cerca de 20% de nitrogênio e 22% de enxofre. Tem uma solubilidade interessante, uma alta disponibilidade, também pode ser estrategicamente viável. E depois nós temos o gesso agrícola, que também vai disponibilizar sulfato. O gesso, lógico, ele não é necessariamente um adubo. Eu não coloco o gesso com o objetivo exclusivo de estar adicionando enxofre no solo.
O objetivo de a gente estar colocando o gesso é para poder neutralizar o alumínio em profundidade, melhorar o ambiente radicular em profundidade, principalmente na camada de 20 a 40 centímetros. Mas quando a gente adiciona o gesso no solo, nós estamos colocando também enxofre. O gesso agrícola ele tem aproximadamente 15% de enxofre. Isso significa que a cada 1 tonelada de gesso agrícola que eu utilizar, eu estou colocando cerca de 150 quilos por hectare de enxofre. Esses aqui são alguns adubos à base de sulfato, certo? Como eu ia dizendo, às vezes você vai encontrar aí na sua região ou com seus fornecedores alguns outros adubos, né, com nomes diferentes, até com proporções diferentes, mas no geral o mais importante é que você verifique se ele é à base de sulfato ou se ele é à base de S elementar. Isso daqui vai fazer diferença na hora de a gente fazer o manejo, eu já vou falar sobre isso, certo? Então assim, eu estou falando aqui sobre o sulfato de amônio, sobre o super simples, sobre o gesso, vou falar sobre o outro daqui a pouco também. Mas esses aqui são os principais, não é que só existam esses. Inclusive nos formulados que a gente adquire, eles podem conter enxofre, então, porque depende dos insumos que foram utilizados ali na mistura, tá? Agora vindo para o enxofre elementar. O enxofre elementar ele pode ser uma opção interessante, certo? Se a gente fizer uma comparação com gesso, essa comparação é interessante, vocês vão ver que normalmente a gente coloca cerca de 500 quilos a 1 tonelada de gesso por hectare, depende da análise de solo, depende das condições do solo. O enxofre elementar, por exemplo, a gente coloca cerca de 40 a 50 quilos. Então o enxofre elementar ele pode ser uma opção viável por diversos motivos, tanto por questão de aplicação, de logística. Ele vai ter uma liberação gradual, ou seja, a liberação ela não é instantânea. Então, ou seja, às vezes quando eu vou pensar aqui em safra, pós-safra, né, para deixar um efeito residual para as próximas safras, para as próximas culturas, pode ser muito interessante. Então, é também uma opção viável. Agora, tem 2 pontos que são importantes aqui destacar quanto ao enxofre elementar. O ponto 1 é que ele tem uma alta capacidade de acidificar o solo. Como eu já expliquei no início desse vídeo, quando a gente adiciona o enxofre elementar no solo, ele vai passar por um processo de transformação até que ele chegue a sulfato. Os micro-organismos vão estar fazendo isso, certo? Mas quando esses micro-organismos vão estar fazendo esse processo, lá no final eles liberam hidrogênio. Então o enxofre elementar ele tende a acidificar o seu solo e isso tem que estar no seu radar. Porque eu preciso estar verificando como que meu solo está reagindo a essa transformação, ano após ano, porque hora ou outra você vai ter que voltar a corrigir o solo. É um problema isso? Não. Vamos lá e corrigimos o solo, certo? Mas isso tem que estar no seu radar, você tem que entender isso daqui. Tem um outro ponto também, que assim, a gente encontra enxofre elementar de diversas formas no mercado. A grande questão é que o enxofre elementar, para que ele possa agir no solo, ele precisa de partículas muito finas, ou muito fino mesmo. E isso dificulta a nossa aplicação. E aí nós temos outra opção no mercado, que é o que a gente chama de enxofre pastilhado. O enxofre pastilhado nada mais é do que o próprio enxofre elementar, que ele vai ser recoberto por uma substância que a gente chama de bentonita, que nada mais é do que uma argila expansiva. Como que vai funcionar essa pastilha? Eu vou até botar uma foto aqui para você ver. Quando ela chega no solo, ela vai absorver água, normalmente uma quantidade de 20 vezes o seu volume. Depois de absorver essa água, então ela estoura e esse pó então tem contato com o solo. Então a aplicabilidade é muito interessante aqui. Então enxofre pastilhado, né, com enxofre elementar, é uma opção muito interessante para a gente poder estar adicionando. Agora, vale lembrar que a gente vai ter que colocar na ponta do lápis. Eu estou querendo aqui agora uma liberação gradual, eu estou querendo uma liberação instantânea. Às vezes eu já estou fazendo a gessagem porque eu preciso neutralizar alumínio. Minha camada de 20 a 40 está precisando dessa neutralização, então vale mais a pena o gesso. O objetivo desse vídeo é que você entenda que a gente tem essas fontes disponíveis no mercado, além de outras, mas que, apesar do nome diferente, o mais importante é que a gente verifique, né, qual a sua composição, quais são as suas garantias. Essas aqui que eu estou explicando são as mais tradicionais. Quando você entende a dinâmica de utilização desses insumos, basta agora você fazer o seu jogo de cintura, que com as garantias do fertilizante em mãos, a gente sabe como que a gente vai trabalhar. Existe um outro tipo de adubo também, que é o que a gente chama de sulfato de potássio, cálcio e magnésio. Ele nada mais é do que um sulfato triplo de potássio, cálcio e magnésio no mesmo grão.
E olha, esse adubo aqui eu considero ele como interessante. É lógico, se você conseguir ir no mercado, né, você precisa verificar preço, condição, logística. Eu estou apenas trazendo para você aqui um pouco das suas características. Esse adubo, ele vai ter 19% de enxofre, 14% de potássio, 12% de cálcio e 3,6% de magnésio. E o lado positivo desse adubo, que é uma polihalita, é que a sua liberação ela é controlada. Então, ele vai ser um adubo que ele desce mais devagar, ele tem uma liberação mais controlada. Muito diferente, por exemplo, de um sulfato de amônio, que ele vai ter uma solubilidade muito mais alta e a gente acaba tendo uma liberação mais instantânea. Então, é uma opção de mercado também. Como eu disse, nós temos outras opções no mercado, mas o mais importante é você verificar as garantias para você saber o que se enquadra melhor na sua condição atual. E lógico, não poderia deixar de falar que isso depende muito do que você tem disponível no mercado. Eu trouxe aqui algumas opções, algumas condições, mas às vezes você não tem aí na sua região. Você precisa verificar o que tem na sua região para a gente saber como fazer esse jogo de cintura da melhor forma. Por isso que é muito importante conhecer as características desses insumos, beleza? Se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto, basta você comentar aqui embaixo. E vai lembrar que se você quer estudar junto com a gente, basta você assinar a plataforma da Agricoline, se tornar nosso aluno e aí você tem acesso ilimitado a todos os cursos e ferramentas que a Agricoline disponibiliza. Isso mesmo, quando você assina a Agricoline, primeiro de tudo que você vai ter acesso ilimitado a todos os cursos. Dentro da plataforma você vai ter cursos da área de produção vegetal, produção animal, mercado, carreira. Se você quer estudar sobre soja, tem curso sobre soja, sobre milho, sobre café, sobre cana, sobre hortaliça, banana, cacau e todas as outras culturas de interesse comercial no Brasil. Se você quer estudar algo relacionado à área animal, você vai ter curso da área animal, curso de pastagem de bovinos, de suínos, de equinos, entre outros. Você vai também ter cursos relacionados à parte técnica, fertilidade dos solos, nutrição de plantas, irrigação, defensivos, herbicidas, entre outras. Você vai ter curso também relacionado à carreira e mercado. Tem curso específico de vendas, de empreendedorismo, de administração rural, de crédito rural, entre outros. Além dos cursos e acesso ilimitado a todos os cursos, onde neles você pode tirar suas dúvidas com os professores de cada curso e recebe certificado ao término de cada curso que você fizer, nós disponibilizamos várias ferramentas dentro da plataforma que vão te ajudar no seu dia a dia, tanto como produtor ou como profissional. Beleza? Para você conhecer a nossa plataforma, tem um link embaixo aqui desse vídeo, ou você pode acessar www.agricoline.com.br. Lá no nosso site tem um vídeo, inclusive, mostrando a plataforma por dentro. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e até a próxima.